Glória a Deus. Vamos para a palavra, amém, queridos? Queridos, um tema bem sugestivo para essa noite. Eu quero falar sobre, o tema é Natal. Amém? Tá, conseguiu passar ali, Luiz? Natal, mas é dois pontinhos assim, coloquei Natal. Nascer para morrer e morrer para nascer. Propósito. Guarde bem essa palavra, queridos. Eu sinto de ministrar nessa noite sobre isso, do que é o Natal. Que tem dois pontos aí. Um é nascer para morrer. Fala assim comigo, nascer para morrer e morrer para nascer. Amém? Propósito. Fala para o teu irmão assim, ó, Deus tem um propósito em tudo. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou explicar certinho nos textos, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas a palavrinha propósito também. Propósito é aquilo que se busca alcançar. Propósito é o objetivo que se tem. Propósito é a finalidade que se tem diante de algo. Quando você tem um propósito, é um objetivo que você deseja alcançar. Então, quando nós olhamos para o Natal, queridos, no sentido, é lógico que a gente vê que Natal ele vem de uma natalidade, né? A palavra Natal, nascimento, natalidade aqui. Quantos nasceram? Quantos têm a sua natalidade? Você tem uma data específica. Então, a gente comemora exatamente hoje que foi estabelecido algo que a gente pode dizer para aqueles que conhecem bem toda a lei, o que acontece no mundo, é que na verdade nós estamos comemorando uma data, de uma certa forma para nós é como se fosse assim. Quantas aqui você comemora uma data do teu aniversário, mas você nasceu em outra data? Você entende isso? Tem gente que fala, poxa, eu nasci, mas fui registrado em tal, e você não sabe que data você comemora. Tem alguém assim? Que você foi registrado numa data? Queridos, porque a título nós sabemos, para aqueles que estudam profundamente, que se você for olhar historicamente, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Era até diante da onde ele nasceu, né, lá em Israel, esse período é impossível as pessoas saírem nas ruas, porque é muito frio, tinha, né, neve, tudo, situações, em dezembro, esse período, não tem como você sair. E nós vemos que a palavra de Deus nos diz que quando José pegou, né, estava com Maria e ele saiu, tinha passado um período lá no Egito, depois tinha ido para onde, gente? Nazaré, pois ele estava voltando para Belém, porque o rei lá e todo o comércio tinha colocado para fazer um recenseamento, as pessoas tinham que sair nas ruas para, né, fazer o recenseamento. Então, como que pessoas num frio, num gelo, negócio poderiam sair? Um dos detalhes é esse. Então você tem todo o turno de Abias, que você vai estudar na Judéia, né? Não queremos entrar em detalhes, mas para você entender que provavelmente não tem uma data certa, mas Jesus, provavelmente deve ter nascido entre setembro e outubro, onde se comemora a festa dos tabernáculos, que tem tudo a ver com o que a palavra de Deus diz. E João já declara isso, né? Que o verbo, Jesus, se fez carne e veio tabernacular conosco, veio morar conosco. Então é profético isso e nós cremos nessa palavra. Agora, tudo bem, não é a data, é que a gente precisa saber no sentido assim, mas não é porque não é a data que nós não devemos comemorar, sim ou não, gente? Por exemplo, festa de aniversário que nós temos aqui. Todo o teu aniversário, às vezes, você comemora no dia do aniversário? Não, às vezes você, olha, por causa de domingo e tal, você antecipa, não é verdade, gente? Então não tem problema nenhum. Se o mundo está declarando agora para comemorar e que o objetivo é Jesus, vamos comemorar, sim ou não, gente? Amém? Não tem nada contra isso, pelo contrário, nós temos que fazer. Agora, quem tem Jesus no coração, realmente celebra Jesus. 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, você celebra Jesus, o nascimento da nossa vida, os 365 dias do ano, sim ou não? Mas como determinou esse tempo, nós celebramos. E quantos celebraram? Quando celebraram o Natal em família, que bênção, gente. O tempo especial de você orar, de você trazer a existência, o nome de Jesus, a presença de Jesus, é o que mais importa. Ele precisa ser o foco, embora o Natal no mundo, Jesus passa até, né, todo mundo esquece dele, mas precisa ser ele o foco das nossas vidas, ele é o centro de todas as coisas, amém, queridos? Amém?
Então fala para o teu irmão, meu irmão, nunca esqueça disso, Jesus é o centro. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Amém? Amém, gente? Então, como eu coloquei assim, nascer para morrer e morrer para nascer. Tudo tem um propósito. E eu quero ler um texto com vocês antes de começar, como um pano de fundo. Nós já cantamos até esse texto hoje. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. O profeta Isaías declarando, foi antes até do nascimento de Jesus, antes de nascer, ele declarava essa palavra, né? Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Amém, queridos? Então, a profecia de Isaías que se concretizou na vida e na presença de Jesus, descendência realmente de Davi, que Isaías já profetizava, declarando, olha, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Então, Natal fala desse nascimento, fala também de propósito. O Natal que nós estamos falando em Jesus, ele diz respeito a propósito. E agora eu quero falar diante desse tema que eu coloquei para vocês. Porque Jesus, queridos, o propósito, o destino, a finalidade, o objetivo que Jesus nasceu, ele nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer. Isso indicava um propósito. Qual é o propósito? Porque era o propósito dele. Ele nasceu, mas o propósito dele era passar por essa terra como homem. Ele passou e venceu como homem, como ser humano, mas quando ele foi naquela cruz, ali se culminou toda aquela vida e todo o propósito dele que estava inserido sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos, esse menino, Jesus, nasceu com tudo o propósito de Deus, toda a direção, porque o objetivo era pensando em mim e você. Porque Jesus, ele tinha o seu cumprimento, e o maior angústia que um homem pode passar, Jesus foi aquele que passou, queridos. E Jesus não passou aquela angústia enquanto ele estava na terra, passando os seus dias ou ensinando. A maior angústia que Jesus passou foi quando ele estava no Getsemane, momentos antes dele passar por um sofrimento, porque ele sabia que o propósito dele, ele nasceu para este propósito. E a Bíblia fala que Jesus lá no Getsemane, ele pediu para os discípulos, olha, me acompanhem, me guardem, vigiem comigo em oração, porque eu preciso tomar uma decisão agora que é crucial, é um momento tremendo. E Jesus foi mais um tempo, e a oração que todos nós conhecemos, que Jesus diz ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas seja a tua vontade. E ele por 3 vezes foi, e a Bíblia fala que naquele momento, ele, dos seus poros, o que era para ser suor, se transformava em suor, mas é sangue. É o estágio mais alto que existe de um sofrimento, de uma angústia que um ser humano, que um homem pode passar. E Jesus passou por esse momento tão terrível, mas ele sabia que era para este momento que ele veio. Ele veio porque na cruz, todo o sofrimento que ele teve, na cruz do Calvário, ali ele recebeu toda a carga que era minha, que era sua. Na cruz do Calvário, os nossos pecados foram encravados em Jesus. E aquele momento é o momento que Jesus sentiu algo terrível, porque naquele momento ele gritou e falou, Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento não é que o Pai não queria mais Jesus, é porque como Jesus estava, o pecado, ele faz separação de Deus, Deus abomina o pecado, e naquela hora o seu filho, que veio com um propósito, para ser cheio desses nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres, naquela hora Jesus estava em seu corpo, naquela cruz, estava carregando todos os nossos pecados. Por quê? Porque dentro do Natal, dentro da vida de Jesus, ele nasceu com o propósito de morrer. E nós vimos isso na palavra. Eu quero ler, teria muitos textos, mas eu quero só focar em alguns para que nós possamos, como base, ter isso na palavra e nós depois orarmos, né? João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, verso 12
a 18, né? Acho que você tem ali. É a conversa de Jesus ali com Nicodemos, e também é uma conversa que Jesus tem conosco nessa noite. Jesus dizendo a Nicodemos, diz, olha, e ao povo, né, se vocês não creem em mim, quando eu falo de coisas terrenas, como vocês crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Por meio dele, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Queridos, essa é uma declaração tão forte de Jesus, ali no versículo 14, a parte B, diz que, olha, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele diz, Jesus falando assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto de uma forma para o povo, que houve uma sentença para o povo, aqueles que estavam em pecado, né, pegavam doenças, vocês sabem disso, e a Bíblia fala que depois Moisés levantou uma serpente, falou que todos aqueles que olhassem para aquela serpente que Moisés havia levantado, seriam curados na hora. E Jesus traz profeticamente algo, falou, olha, assim como Moisés levantou, o Filho do Homem também é necessário que ele seja levantado. Ele está falando exatamente do momento da cruz, de Jesus ser levantado naquela cruz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso era uma conversa dele com Nicodemos, e uma conversa que se estende para nós, querido, porque é muito sério a palavra de Deus. Porque Jesus começa a falar com Nicodemos, e ele também fala hoje, é uma palavra bem clara para nós. Ele diz, olha, se vocês não conseguem crer em mim, quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Queridos, como as pessoas estão se perdendo hoje com coisas terrenas. E de fato nós precisamos olhar para dentro de nós e falar, e fazer uma pergunta, será que de fato eu tenho tido uma experiência com Deus vivo? Hoje profeticamente veio uma palavra aqui dizendo, será que eu conheço Deus? Porque, queridos, conhecer a nível de mente não é conhecer a Deus. Deus não se conhece a nível de mente, não é estudo, não é pessoas que estudam qualidade, Deus tem essa qualidade, não. Conhecer Deus, querido, é quem confessa, quem crê nele, recebe no seu coração e permite que ele transforme a sua vida. Por isso que Jesus falou, olha, se vocês não creem naquilo que eu falo das coisas terrestres, como vocês crerão nasquelas coisas que são celestiais? Porque vida com Deus é mudança interior, que transforma o exterior, queridos. Amém, queridos? Precisa haver uma mudança, realmente, há uma luta. E a gente não precisa temer, queridos, porque o diabo, ele não pode fazer nada com você. Os demônios não podem fazer nada com você. Ele não tem poder para fazer nada, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós vencemos o maligno pela palavra de Jesus, mas nós precisamos entender quem eu sou. Deus está em mim, a mudança, eu vejo isso em mim. A minha vida tem sido reflexo da glória de Deus. O pecado está me dominando ou não? Ou eu domino? Porque essa é a chave, queridos. Essa é a chave que Jesus conversou com Nicodemos. Nicodemos, importa é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E aqui ele se estende essa pergunta, Jesus vai conversando, e depois ele declara o texto que nós tão conhecemos, verso 16, porque Deus, ele amou tanto o mundo, que ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar, por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Queridos, Jesus morreu não para condenar o mundo, Jesus morreu para salvar o mundo.
na qual eu e você somos peças principais nisso. Não foi para trazer condenação, mas para salvar. A salvação é para todos. O chamado é para todos. Mas a Bíblia indica aquele que invocar o meu nome, aquele que receber no seu coração e houver uma mudança de dentro para fora, com entendimento, não é coisas terrenas, é coisas celestiais que apontam para o reino de Deus eterno, este será salvo. Então a salvação está tão perto de nós, querido, mas desfrutar é outra coisa. Amém? Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Isaías 53, verso 10 a 12. Isaías 53, 10 a 12. Diz assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, ele terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ele ficará satisfeito, e por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expõe à morte. Foi confiado entre os rebeldes, ele levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Quem é este, queridos, que Isaías profetizava? Quem é este que Isaías estava falando? Agora presta atenção, queridos, que o texto começa: fazia parte do plano de Deus. Ou outros textos falam: ao Senhor agradou moê-lo. Houve um agrado do Pai moer Jesus, não porque era seu filho, porque era o seu único filho, precioso, único, unigênito dele. Mas por que Deus agradou moê-lo? Ou por que a Bíblia fala que faz parte do plano de Deus esmagar e causar dor em Jesus? Porque Deus estava pensando em mim e em você, queridos. Porque lá em Adão nós estávamos aflitos, perdidos, não tínhamos esperança nenhuma, porque Adão falhou, tantos homens tentaram, falhou, mas a Bíblia fala que a Deus agradou moer Jesus, porque era a única chance, a única salvação que havia para nós, era de um justo, sem pecado. E ali a Bíblia fala que, profeticamente Isaías falando, porque ao Pai agradou moer Jesus. E nós estamos aqui por causa, queridos, que Jesus sofreu, pagou um alto preço, mas tudo isso por amor. A minha vida e a tua vida, amém, queridos? Amém? Então, estar em Jesus, queridos, estar nele, não há condenação. Estar em Jesus, não há condenação. Romanos 8, verso de 1 a 4. É um texto que nós bem conhecemos. O apóstolo Paulo diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. E não estar na lei, queridos, não estar nele, já está condenado. Se eu estou nele, não há condenação, mas eu não estar nele, eu já estou condenado. Quantos compreendem isso, queridos? E quando Paulo falou, já não há condenação para aqueles que estão, porque a lei, cumprir a lei era incapaz, nós éramos incapazes porque a nossa natureza humana pede isso, mas nós vencemos, porque a lei do pecado que dominava sobre nós, Jesus venceu e nos trouxe vida para que nós combatêssemos isso, amém, queridos? Amém? Então, esse texto é muito forte,
Com isso, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Então, o pecado, quando nós temos esse entendimento e o nosso coração é entregue ao Senhor, nós vamos ter isso em mente, que o pecado não terá e não pode ter mais domínio sobre nós. Ah, pastor, mas e se eu pecar? A palavra de Deus também é claro, queridos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado, é só Jesus, querido. Hoje em dia as pessoas estão querendo dar jeitinho para o seu pecado, pegando textos alheios, pegando situações alheias, e não há, queridos, não há um justo sequer, o único é Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a porta, e aqui na palavra de Deus está muito claro para nós, como que nós obtemos a salvação, como herdar o reino de Deus, como viver uma vida com Ele, é mediante a santidade e estar nele. Se nós estamos com Ele, querido, presta atenção, Deus, Ele abomina o pecado. Então, se nós estamos nele, nós temos que ter uma abominação pelo pecado. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o pecado precisa se afastar de nós. Quantos compreendem disso, querido? E nós precisamos haver um desejo no nosso coração de mais e mais nos aproximarmos dEle. E a graça de Deus que nos foi dada, a graça de Deus, nos empodera para nós avançarmos. Romanos 5, 21, diz assim: portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos voltar a esse primeiro ponto, queridos, que nós estamos falando. Jesus nasceu para morrer. O propósito da vida de Jesus foi vir para morrer, para cumprir o propósito do Pai. Ao Pai agradou moê-lo, porque através do agrado do Pai nós estamos livres. Amém, queridos? Agora nós sabemos, querido, que Jesus não veio para ser morrer simplesmente, porque isso decretaria até o plano de Deus, mas Jesus, ele morreu como ser humano, mas ao terceiro dia a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo, mas ele ressuscitou, e ele ressuscitou como um homem glorificado. E a Bíblia fala que hoje o Senhor está à destra do Pai de lá, Ele intercede por nós. Há um poder e uma autoridade liberada, querido. Por isso que nós não podemos dar vazão, dar nenhuma brecha para o pecado. Por quê? Porque Jesus venceu e intercede por nós, e o pecado já não tem domínio sobre nós. Isso é uma luta que nós vamos ter, queridos. Não é ficar com medo, ai, o pecado está ali. Não, o Senhor nos deu vitória nele. O diabo só vai conseguir fazer uma coisa com você, ou os demônios, se você der brecha, se você dar vazão para isso, se você não se aproximar de Deus, porque fora isso ele não tem lugar. E eu estava ouvindo uma palavra essa semana também que fala muito forte sobre o diabo, queridos. Que às vezes a pessoa fala, o diabo apareceu para mim, né? E a gente começa a pensar, queridos, o diabo ele não é onipresente. Você sabia disso? Quem é onipresente é Deus. Quem é onisciente é Deus. Quem é onipotente é Deus. O diabo é um ser, uma criatura de Deus. O diabo ele não pode estar no mesmo lugar, todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é onipresente. Ele tem os seus demônios em cargo dele que estão aí, que são muitos demônios. Porque quem está em todos os lugares ao mesmo tempo é somente Deus. Amém, queridos? Ele está aqui. Está aqui. Não está só aqui, ele está ao redor do mundo todo, onde está invocando o nome do Senhor, porque ele prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. O diabo já não pode estar. Tanto que você lembra quando estava com Jó? Deus encontrou com Satanás, ele mesmo, cramunhão lá, e falou, onde você estava? Eu estava perambulando, então ele estava andando, porque ele é um ser espiritual, e ele não está preso num corpo, como nós estamos, e ele está andando por aí, está voando por todo lado, mas ele não é onipresente, não pode estar.
E Deus falou, olha, observaste meu servo Jó? Ele falou, estava observando exatamente ele lá, ó. Agora, queridos, nós temos sobre nós a presença de Deus. O diabo não pode tocar na tua vida, os demônios não podem tocar na tua vida, além que você permita. E como que é a permissão? Se você pecar, querido, se você desagradar a Deus. Então tome cuidado, porque a palavra que liberta. Mas será que está errado isso? Vai para a palavra, querido. Se você não tem a palavra, Senhor... Agora, se você tem a palavra e fica, será que é errado, querido? Se nós temos o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dado. Se você lê a palavra, se você busca o Senhor, o Espírito Santo vai te lembrar dia após dia do que é a palavra de Deus, do que é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Então nós vamos parar de dar mimimis, querido, de dar desculpa para as coisas. A gente precisa tomar posse, porque a oração é poderosa e eficaz. Quando você ora, há um poder tremendo na tua oração, queridos. Se está limpo, se está diante de Deus, se está presente diante de Deus, as coisas vão acontecer, milagres vão acontecer. Porque o diabo, ele tem ódio de você, os demônios têm ódio de você, porque eles não podem fazer mais nada, eles são criaturas. E aqueles que recebem Jesus são filhos, filhos por adoção, herdeiros de uma herança tremenda. E nós precisamos lutar. Há uma frase que nós sempre usamos, né, até no encontro com Deus, que nós não somos um pecador lutando para ser santo. Nós somos santos que luta contra o pecado na força do Senhor. Essa é a graça que Deus nos deu. Por isso que esse texto que nós lemos, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ler esse texto. Amém, queridos? Então, essa graça nos empodera. Essa graça de Jesus, ela nos empodera. E o que é graça? É um favor que nós não merecemos. Graça é algo que Deus entregou para nós livremente. E o que tem a ver isso com o tema Natal, com essas coisas? Tem a ver, queridos, porque Jesus, ele nasceu, e esse que é o símbolo de Natal, ele nasceu, o propósito dele é morrer e trazer vida sobre nós. Este é o primeiro ponto que indica da parte de Jesus, e ele derramou sua graça. Agora, qual que é o segundo ponto que eu quero ver com vocês? É que o segundo detalhe dessa palavra é estar conosco. Jesus nasceu para morrer. Agora, e nós? Nós morremos para nascer. Sim ou não, gente? Nós, em pecado, já concebeu nossa mãe. Nós já nascemos mortos por uma vida com Deus. E espiritualmente, todos nós nascemos mortos. E a grande realidade disso é que nós precisamos fazer a nossa natureza carnal morrer para o mundo, morrer para tudo, morrer, realmente sepultar, para nós nascermos numa nova criatura em Cristo Jesus, para nós termos vida. Amém, queridos? Amém? Quem já morreu aqui para o mundo? Amém? É morrer para o mundo, morrer para as paixões, para os desejos, para nascer para uma nova vida em Cristo. Amém? Agora, o que é isso? Morrer para nascer, propósito. Porque Jesus falou para Nicodemos, que nós, olha, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Quem não nascer. Agora, para nascer, você precisa morrer. Não tem como, queridos. Isso é muito claro no mundo espiritual. Se a pessoa não morre para o mundo, ela não tem condição de nascer de novo. Se a pessoa não entregar sua vida totalmente ao Senhor e falar, olha, eu abandono a vida de pecado, porque isso é morte. O salário do pecado é o que, queridos? É a morte. Mas o dom, o que é dom? Presente. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então nós morremos para nascer. Romanos capítulo 6, versos de 1 a 8. Romanos 6, de 1 a 8 diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar a viver nele?
viver no pecado, se nós morremos para ele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Então eu notei aí, né? Morremos com ele para o pecado. E assim, como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então nós nascemos, um novo nascimento, e nós vivemos com ele uma nova vida. Quantos têm desfrutado de uma nova vida em Cristo? Amém, queridos? Mas não tem como você viver uma nova vida com Cristo se você não morrer para a velha. Tudo aquilo que é do pecado. Versículo 5. Uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele nós viveremos. Então, nascidos de novo, não mais escravos do pecado. Você é liberto, querido. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você é liberto de todo o pecado. O pecado já não terá domínio sobre você. Amém, queridos? Nós somos livres em Cristo. Agora, é tão precioso, porque eu estava pensando, enquanto a gente fala de Natal, que fala de nascimento, fala de aniversário, e em aniversário nós temos algumas, né, coisas que você encontra no aniversário, né? Me indica aqui, num aniversário, o que tem no aniversário? Bolo, doce, só pensa em comida essa turma. Vamos falar em coisa, presente, tem presente ou não? Tem alguns que não levam nada, né? Mas tem presente, tem aniversário, tem convidados. Agora deixa eu fazer uma pergunta, você levanta só um dedinho assim, quantos aqui você já foi em aniversário que você não foi convidado? Quantos aqui, você fez aniversário e você foi lá e falou, não conheço tal pessoa, quem chamou? Queridos, vamos partir para esse lado de aniversário aqui. Nós estamos falando da celebração de um aniversário, não é não? Jesus convida quantos para o seu aniversário, vamos se for assim? O convidado são todos. São todos. E nós vemos que Jesus é tão tremendo que no seu nascimento, queridos, presta atenção, se entregar para Jesus não é de qualquer forma, queridos. No nascimento de Jesus, os reis magos, os pastores que estavam lá, tiveram revelação para ter um encontro com Jesus. Uma estrela estava no céu, mas ninguém seguia aquela estrela porque não tinha revelação. Mas esses homens que oravam, buscavam de Deus, eles olharam aquela estrela e o anjo apareceu e falou, sigam, porque aonde a estrela parar, ali vai estar o Messias, o Salvador. E eles acompanharam. Outros chegaram até o rei Herodes, o rei lá na época, falou, olha, nós viemos aqui para visitar o rei dos judeus, o Salvador. E nós falou, mas quem é? Eu não sabia que tem isso. Ele falou, então vão, se vocês encontrarem, rastreiem tudo lá em Belém. Quando vocês encontrarem, na volta vocês passam aqui, que eu também quero ir lá para saudá-lo. Na verdade, queridos, o intento maligno é isso, toda a conversa que as pessoas não têm revelação de inimigos é para matar o projeto. E a Bíblia fala que esses reis, quando chegaram, um trouxe ouro, mirra, perfumes, né? Tudo tem um significado. Eu não vou falar agora, quem sabe outra oportunidade a gente fala mais detalhado, mas tudo tem um significado, porque quem estava ali, queridos, era uma criança, um menino nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus nasceu e haviam presentes, porque quem tem uma revelação de quem ele é, queridos, os seus presentes são proféticos, a sua vida é intensa nisso. Então nós não podemos chegar de qualquer maneira diante da presença de Deus. Nós precisamos chegar confiadamente, com fé, com o coração grato, com o coração aberto para Ele. Amém, queridos? Diante do Senhor. Agora, é interessante que geralmente em festa que a gente vê muito assim, festa de criança.
Festa de criança que tem aquela lista de convidados, você vai. Mas no final da festa de criança, o que geralmente tem na saída lá? Uma lembrancinha, né, para você levar. Querido, Jesus, ele não dá apenas uma lembrança. Jesus, ele tem o maior presente que ele dá para nós. E você vai ver o que ele dá. O presente nosso para Jesus. Qual é o nosso presente? Qual que é o presente teu para Jesus? Qual é o teu presente? Qual é o presente que Jesus pede? Né? No próximo slide, segura um pouquinho aqui, já passo. Geralmente, se você conhece muito bem, quando você tem uma revelação de quem é, se você é muito amigo de uma pessoa no natural, você conhece que a pessoa precisa o que ela deseja, sim ou não? Você sabe que Jesus tem um desejo, o Pai tem um desejo. E o presente que Ele deseja de nós é um só, queridos. Eu até anotei aqui, ó. Qual o presente Ele pede para nós? O nosso coração. O que Ele pede para nós é o nosso coração, queridos. E eu quero encerrar nesse tempo, nessa noite, declarando essa palavra. Na verdade, eu pulei um pouquinho, né? Tem um presente do Pai para nós ali, né? Deixa eu falar, antes de dar esse presente nosso para Jesus, tem um presente que o Pai tem para nós ali. Efésios capítulo 2, verso 1 a 8. Efésios 2, de 1 a 8. Esse é o presente que o Pai deu para nós. Olha o que declara aí. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo vive, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, Ele é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora nós estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Verso 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. O que é dádiva, queridos? É um presente de Deus. E Ele declara, vocês são salvos pela graça, não precisa fazer nada, é mediante o que? Fé. E aqui que está a chave para nós, que tem muitas pessoas que acham que entregaram a sua vida para Jesus. Eu entreguei, eu tenho fé, eu coloquei. Queridos, quem entrega a sua vida para Jesus, morre para o mundo. Se não houver morte, queridos, se não houver morte para aquilo que é mundo, a sua vida não está em Cristo. Porque não tem como você nascer se você não morrer. Quantos entendem isso, queridos? Eu prefiro matar, morrer, fazer morrer a minha natureza humana pecaminosa, para que eu assuma uma nova vida em Cristo, nova criatura eu sou. As coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E se faz novo, eu preciso adotar esse estilo de vida. Viver com Cristo, querido, é um estilo de vida. As coisas antigas não podem mais dominar. E a palavra de Deus fala, se eu entreguei minha vida para Jesus, de fato, se de fato a minha vida, porque, queridos, a entrega para Jesus, arrependimento tem fruto. Não adianta a pessoa, me arrependi do que eu fiz no passado, tal, mas a pessoa continua fazendo a mesma coisa? Não tem. Conversão, não tem como ter conversão se você não mudar de direção. Senão é linha reta, você continua fazendo a mesma coisa. Mas se converteu, eu estou indo no caminho, eu viro totalmente de rumo. É uma nova vida, é uma nova estrada, é um novo caminhar. É uma vida diferente,
Essa é uma vida com Cristo. E tem muitos que estão parando no meio do caminho. Por quê, queridos? Porque muitas vezes a gente tem que checar, será que pessoas têm tido uma experiência de uma revelação de quem é Deus? Têm vivido experiências com Deus? Queridos, dói o nosso coração, pessoas que estão vivendo por um tempo, e às vezes vivem um tempo, não, eu estou ali, firme, 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 e de repente abandona o caminho, e de repente começa a fazer práticas mundanas. Dá a impressão que fala, porque lá, eu vou fazer, porque lá na Nova Aliança não pode fazer isso, não pode. Queridos, não tem nada que nós proibimos, pelo contrário, se você vê alguma proibição nossa aqui, queridos, agora nós temos a palavra de Deus. Para Deus me diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não vou me deixar ser dominado por nada. E tem coisas aí no mundo que as pessoas não têm nada a ver. Se não tem nada a ver, é o maior perigo que existe, querido. É uma artimanha, é uma armadilha maligna. Não tem nada a ver essas coisas, não. Querido, vai para a palavra. Se Jesus falou, essas palavras que nós estamos lendo aqui, querido, não são minhas. Não é uma cartilha Nova Aliança que estabeleceu, não, é palavra de Deus, querido. Aquele que ama a minha palavra e vive os meus mandamentos, comerá do fruto, feliz será em tudo que fizer. Aquele que medita na minha palavra de dia e noite será como árvore plantada, vai florescer, vai frutificar. Eu preciso checar meu coração todos os dias. E Davi, queridos, quando ele pecou, ele começava a escrever salmos e declarar uma palavra: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim o caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Purifica-me, Senhor. Cria em mim, ó Deus. Sabe o que Davi estava falando para Deus quando ele falou, cria em mim, ó Deus? Porque todo o poder de criar é só Deus que tem. Davi está falando, Senhor, faz de novo como era. Arranca de mim, Senhor. Me faz de novo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Queridos, como as pessoas têm se perdido nesses dias, fazendo concessões pequenas, e nessas concessões pequenas são brechas do que o inimigo se alimenta, e é ali que ele consegue entrar e destruir famílias. Casas estão sendo invadidas por espíritos malignos, e as pessoas não estão entendendo porque as coisas não estão dando bem. Claro, você abriu uma brecha na tua vida, querido, mas como que fecha? Tem como fechar? Claro, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Senhor, eu confesso meu pecado. Eu confesso meu pecado, daí sai, não, agora eu vou pecar, porque, queridos, tem gente que pensa que confessar pecado é como se fosse um saco, você entra com um saco cheio, Senhor, eu estou confessando meu pecado, daí você deixa aquele saco, quando já estou vazio, agora eu posso encher de novo, para depois desvaziar. Queridos, com Deus não é assim. Deus já fala, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quantos estão entendendo, amém, querido? Pastor, uma palavra de Natal, pastor. Estou falando uma palavra de Natal. Porque quando Jesus nasce no coração de uma pessoa, traz alegria, traz paz, traz amor. Ninguém pode tirar, queridos. É uma alegria que é no Espírito. O que eu estou trazendo para vocês é algo do Espírito, da palavra de Deus. Porque se o Espírito de Deus está dentro de mim, a alegria está aqui. Amém, queridos? Eu posso desfrutar nessa vida tremenda. Então, o presente que Deus tem para nós é isso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não tem nada a ver com, não vem de vocês, mas é uma dádiva, é um presente de Deus que Ele faz. Agora, eu creio que nessa noite Deus deseja um presente nosso. O que Ele pede para nós? O que Jesus pede realmente como um aniversariante assim, né? É o nosso coração. Provérbios capítulo 23, 26. Salomão escrevendo, ele falando sobre, né, ele dando orientações aos filhos, mas aqui cabe muito bem a nossa vida com o pai, algo profético, dizendo que o Senhor fala, meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir aos meus caminhos. Filho meu, dá-me o teu coração. Queridos, coração, muitas vezes a gente fala, às vezes fica pensando, não, nosso coração, todo mundo pensa que às vezes é um órgão, né, no corpo humano que está ali, que bombeia, né, o sangue, que vai...
O coração fala do âmago, do lado íntimo do nosso coração, das nossas decisões, das nossas vontades, dos nossos anseios, aquilo que controla, aquilo que dá realmente direção para todo o nosso. As decisões são tomadas no coração. O mesmo Provérbios diz lá sobre tudo que nós devemos guardar, cuidar. Guarda o teu coração, porque dele é fonte para a vida, é a saída para a vida. Guarda o coração. Então, queridos, não tem melhor lugar de que nós depositarmos, de nós falarmos: Senhor. E eu quero trazer isso nessa noite, realmente, como essa parte de fechar esse dia 25, né? Nós, daqui a pouco entra no dia 26 e começa, né? Quantos povos estão lá festejando hoje, amanhã já entra tudo bagunça de novo. Parece que só hoje está meio calmo. E às vezes alguns não tem nem calmo ainda, né? Daí amanhã, e não pode, queridos. Nós vamos entender que nós precisamos dia após dia: Senhor, o meu coração é teu. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Senhor, sonda-me, conhece. E o Senhor fala que Ele é aquele que esquadrinha o nosso coração. Ele sabe o que está lá, queridos, porque a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso, corrupto. Quem o conhecerá? E Deus fala: mas eu sou o Senhor que esquadrinho o teu coração. Amém? Jeremias, ele diz isso. E o mesmo Jeremias declara que o Senhor fala: olha, sou eu que sei os planos que eu tenho para você. Planos de paz, de uma esperança e de te dar um futuro. Amém, queridos? Então, eu creio que nessa noite é um presente que nós podemos dar ao Senhor, é entregar o nosso coração. Queridos, como Ele está. Entregar o nosso coração. Se o teu coração está limpo, se o teu coração está assim: Senhor, meu coração está limpo, eu estou cheio da tua presença, mas eu quero realmente entregar. Sonda-me, vê se há alguma coisa que eu não estou percebendo. Mas, querido, quem sabe teu coração nessa noite está sujo. Quem sabe teu coração está precisando de uma limpeza. Mas vai, querido, não é porque o pastor está falando aqui. Não é porque um apelo emocional vem em você, mas porque você tem convicção do teu chamado. Você tem convicção que você precisa entregar o coração para Jesus. Se você quer viver uma nova vida, se você quer morrer para a velha natureza e trazer uma existência no novo do Senhor, amém, queridos? Mateus 6:21. Mateus 6:21. O próprio Jesus declarou isso. Ele falou: olha, porque onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Onde o seu tesouro estiver, o teu coração vai estar ali. E 1 Samuel 16:7, é um texto que eu anotei para a gente fechar. Nessa noite, todos nós lembramos que quando o povo pediu um rei, depois deu toda a situação com Saul, o próprio Deus pede para Samuel e a casa de Jessé, porque lá existe um homem segundo o meu coração. E a Bíblia fala que Samuel chegou naquele lugar. E quando falou, olha, ele sabia que um dos filhos de Jessé seria o rei que Deus tinha escolhido, mas Deus não havia revelado quem seria. E a Bíblia fala que quando Samuel entra, ele vê naquilo no âmbito natural, humano: poxa, deve ser esse primeiro. O cara já trabalha com o rei Saul, é guerreiro, um homem de lá, então é esse que o Senhor escolheu. E o Senhor traz essa palavra, queridos. Mas o Senhor disse a Samuel, 1 Samuel 16:7, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o nosso coração, querido. E o Senhor sabe qual coração tem mancha, qual coração, no sentido dessas anseio, vontade, daquilo que nós temos feito. E eu creio que nessa noite, queridos, fechando esse tempo, como essa palavra, dizendo do propósito. O propósito de Jesus foi nascer para morrer. E o nosso propósito de vida, nós precisamos morrer para nascer, para desfrutar de uma vida plena do Senhor. E o Senhor só pede uma coisa para nós, está dizendo para mim, para a minha vida e para você nessa noite: filho meu, dá o teu coração para mim, entrega o teu coração para mim. E a Bíblia é muito clara, querido, dizendo que o Senhor é aquele também que Ele troca. Se é um coração duro, Ele quer trocar um coração de pedra por um
coração de carne que é maleável, que Ele pode ministrar. Senhor, esquadrinha o nosso coração. E eu quero realmente nessa noite que nós possamos fazer isso, queridos. Nesse momento, o Senhor nunca vai ficar devendo. Mesmo sendo Ele o aniversariante, Ele sempre tem coisas grandes e tremendas para nos dar. Ele não precisa de nada. Mas nós nessa noite, como bem propício para essa data oportuna, que nós possamos entregar ao aniversariante. Eu falo, Senhor, eu não quero dar meu coração apenas no dia 25. Eu quero entregar o meu coração para que o Senhor tome conta para o resto da minha vida, o que o Senhor vai permitir. A minha vida é tua, Senhor. Para isso, querido, nós vamos ter fé no nosso coração, saber quem nós somos, se de fato nós queremos isso. Se de fato nós queremos. Não são apelos emocionais. Isso não toca. Não toca o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi aprendeu este lugar. Ele falou, Senhor, se o Senhor quisesse holocausto, sacrifício e tal, eu te daria. Mas o Senhor não deseja isso. O que o Senhor deseja, o que a palavra de Deus diz? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais despreza. Que haja em nós nessa noite, queridos, corações que são quebrantados diante da presença dEle. E corações que entregam a Ele. Eu não creio que nessa noite é um apelo apenas para uma ou duas pessoas, queridos. Como falei, se o nosso coração você acha, não, está limpo, tá, que nós façamos a oração igual Davi fez, né? Senhor, sonda o meu coração e me conhece, e vê se há em mim, e guia-me. Quem sabe o Senhor vai mostrar coisas que você está fazendo, você acha que é certo, e o Espírito Santo falou, não, está errado, vai contra a minha palavra, e eu quero alinhar você para que você seja abençoado, porque eu quero derramar graça sobre você. A graça do Senhor quer vir. O Senhor quer te dar poder e autoridade para você vencer coisas tremendas. Quem sabe você está amarrado numa luta e o Senhor quer te libertar nessa noite. O Senhor quer libertar de tantas situações. E nós precisamos realmente entender. Então, se de fato você quer, queridos, entregar teu coração ao Senhor, é uma oração tua, você diante do Senhor. Mas eu quero, enquanto cantamos, você tem um tempo, daí você faz da forma que você achar melhor. Se você se sente melhor, vem aqui na frente ajoelhar. Se você quer ajoelhar no teu lugar, se você quer ali no cantinho, é você e Deus. Somos nós e Deus nessa hora. Mas que seja neste momento, queridos, que o Senhor está dizendo para nós, filho meu, dá-me teu coração. Amém, queridos? Então, coloca diante do Senhor. Se você nunca fez essa oração ao Senhor, e você nessa noite, Senhor, eu nem sei o que, nunca fez, entrega o teu coração, faz isso. A Bíblia fala que nós cremos com o coração, mas confessamos com os nossos lábios a respeito da salvação. Fala com Ele. Se você precisa voltar para o Senhor, a forma de voltar é entregar teu coração. Senhor, olha, eu tenho feito isso que não te agrada, e eu quero voltar. Senhor, limpa meu coração, limpa minha vida, muda minha história. Amém.